Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia sobre filosofia medieval, mais especificamente sobre São Tomás de Aquino. Lembrando que nós já temos algumas aulas sobre o período medieval aí no canal. Nós temos duas aulas introdutórias, que preparam o terreno aí para compreender um pouquinho do Santo Agostinho, um pouquinho do Tomás de Aquino. Então essas duas aulas introdutórias e depois nós temos 3 aulas sobre o Santo Agostinho. No caso do Tomás de Aquino, nós ficaremos com apenas 2 aulas. Nós falaremos nessa primeira aula sobre a sua ideia entre ente e essência, e a segunda aula e última, nós falaremos sobre as 5 vias da existência de Deus, ou seja, os 5 modos que Tomás de Aquino encontra para justificar a existência de Deus. Bom, lá no vídeo do Santo Agostinho, vocês devem estar lembrados que ele tem lá a sua inspiração na filosofia platônica, né? O Santo Agostinho é do século IV depois de Cristo. E agora nós estamos dando um salto enorme para conversar sobre o Tomás de Aquino, que é do século XIII. Então, 900 anos, em torno aí de 900 anos, separam o Agostinho de um lado e o Tomás de Aquino de outro. Esses 900 anos, ele foi preenchido por uma urbanização crescente da Europa. Ele foi preenchido pelo nascimento das universidades, pela criação de cátedras, ou seja, para a criação de profissões em que o renome relacionado, o renome relacionado ao conhecimento sobre o mundo começa a ter um peso muito grande. O que eu quero dizer é que as universidades, ainda que dentro delas, na enorme maioria, e estamos falando de Harvard, estamos falando de Bolonha, que é a primeira, no século XIII também, a sua criação. As universidades, o nascimento das universidades significa um apreço maior pelas coisas do mundo. Então, como eu estava dizendo, ainda que dentro das universidades se faça um estudo teológico, se faça um estudo sobre as escrituras, esse estudo ele está voltado, podemos dizer assim, para baixo, ou seja, para a nossa realidade. E a importância, aliás, o destaque aí específico é que essas pessoas, para que pudessem dar aula nas universidades, elas tinham que ter um certo diploma, vamos colocar assim, um certo pedigree, um certo conhecimento, de novo, não sobre as coisas que se relacionavam simplesmente com a divindade. Não era um conhecimento apenas religioso, mas era um conhecimento, claro, sobre a religião, mas de que modo que esse conhecimento advindo da Bíblia pudesse interferir e ajudar a compreender a realidade. Então, esse cenário, veja que a gente está bem distante lá do Santo Agostinho, em que você não tinha primeiro esse ensino formal,
E mais do que isso, você não tinha essas preocupações com um conhecimento que pudesse ajudar na construção e na mudança do real. Né? Na mudança do real. Esse ponto, ele me parece ser indispensável à sua compreensão. Não é à toa, então, né, que o Tomás de Aquino ele vai se basear na filosofia aristotélica. Ah, mas eu li lá que o Aristóteles ele foi descoberto, né, pelos os árabes trouxeram o Aristóteles para a Europa e as suas obras depois elas se tornaram correntes e conhecidas aí no contexto europeu a partir do século X. Firmeza, velho. Só que ainda que a descoberta do Aristóteles de fato tenha se dado nesse momento e blá 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 blá, você tinha o Platão. Ou seja, você poderia, enquanto pensador, enquanto intelectual, enquanto padre, sacerdote, sei lá como vocês querem imaginar, enquanto um douto, você poderia ainda escolher a filosofia platônica. Coisa que não foi o caso. Né? Por que se preferiu a filosofia aristotélica e não a platônica a partir do século X? Porque a filosofia aristotélica ela consegue explicar melhor ocorrências da realidade, ela dá um enfoque, ela dá uma importância para as ocorrências da realidade muito maior do que a filosofia platônica. Do que a filosofia platônica. Então, vamos tentar lembrar disso. Né? Não é simplesmente decorar Tomás de Aquino igual a Aristóteles, Agostinho igual a Platão. Existe um porquê, né? Há um motivo para isso. E esse motivo, evidentemente, a gente está caminhando para a construção das cidades. A gente está caminhando para quase que a consolidação de uma classe chamada burguesa, portanto, de uma classe prática, né, que tem, né, como característica principal o pragmatismo, né, a prática, o lidar com a vida. De jeito nenhum estamos deixando a religião de lado, afinal de contas ela ainda permeia por muito tempo. Né? Ela ainda, mais do que permear a própria vida, ela guia a própria vida. Então, quanto a isso, não tem discussão. Porém, com o Tomás de Aquino, começa a haver, ou melhor, não é que começa a ver, ele é o sujeito que consegue separar aquilo que o homem pode conhecer daquilo que o homem não pode conhecer. Certo, gente? O Tomás de Aquino vai ser esse filósofo que vai, num certo sentido, separar, em um certo sentido, por favor, separar a filosofia da teologia. Filosofia e teologia, lá no Santo Agostinho, elas se misturam. Lembra? Conhecer, crer para conhecer, conhecer para crer. Crer para conhecer, conhecer para crer. Elas estão misturadas e sempre haverá o predomínio, sempre haverá a maior importância da teologia em relação à filosofia. Em outras palavras, sempre haverá, vai culminar, né? A fé ela estará sempre acima da própria razão. Isso em todos os aspectos. Porém, com o Tomás de Aquino, isso não é verdade. Lógico, gente, com as suas devidas proporções, por favor. Por que não é verdade? Porque existe para o Tomás de Aquino uma parte do mundo, ou melhor, uma parte da verdade, se vocês quiserem, uma parte
sobre o mundo, né, que pode ser respondida, olha lá, que pode ser respondida pelos filósofos, pelos pensadores, independente da sua crença religiosa. Isso é, né, o principal. Esse é o principal. É nesse sentido que eles, né, essa turma aí da Baixa Idade Média, do século décimo, do século X, do século XI até agora, eles são também chamados de apologistas, né? Por fazer uma defesa da existência de Deus. Só que essa defesa, ela não se vale, isso é o interessante, ela não mexe com a fé. Em outras palavras, o Tomás de Aquino e toda a sua turma, mas a gente só vai comentar dele, né? O Tomás de Aquino, ele cria um discurso, ainda que religioso, mas que é possível de ser pensado e discutido com aqueles que não são religiosos. Esse é o interessante. Então, não há problema algum se você não crê na existência de Deus. E não há problema algum, desculpa, se você não crê na existência de Deus e ainda assim queira entender o pensamento de Aquino. Por quê? Porque é possível. É possível. De novo, dentro de certas condições e etc. Tá? Então, moçada, acredito que seja, né, essa introdução, ela já serve para a gente ver, para a gente perceber, na verdade, que nós estamos começando a olhar para a própria Terra, né? O próximo pensador que nós estudaremos será o Maquiavel. O Maquiavel, né? O fundador, o considerado fundador da ciência política, e nem da filosofia política. Por quê? Porque a sua teoria, ela está voltada para a realidade, para aquilo que é concreto, para aquilo que é sensível. E o Tomás de Aquino, ele, ainda que esteja dentro do ambiente religioso, teológico, ele ainda ele consegue fazer essa distinção. Certo? Então, como foi falado lá no comecinho, a gente vai dividir a sua aula em duas. Uma falando sobre o ente e a essência, e depois nós comentamos sobre as 5 vias, as 5 maneiras de demonstrar a existência de Deus. Beleza? Bom, então vamos lá. Essa ente e essência, gente, essas duas palavrinhas não devem ser vistas como desconhecidas por nós, por favor, né? Por favor. Por quê? Porque ente e essência foi colocado pela primeira vez na sua forma mais clara lá com o Platão. O Parmênides já fala disso, né? Mas o Platão é o sujeito que vai cristalizar essa diferença, e o Aristóteles é o cara que vai finalmente colocar aos moldes do que até hoje nós pensamos essa distinção entre ente e essência. Né? Você pode trocar entre aparência ou manifestação e essência, se vocês quiserem. Tá? Em outras palavras, do que a gente vai conversar é como que o Tomás de Aquino entende essa divisão entre uma
pretensa essência, alguma coisa que está dentro, que está escondida dos nossos órgãos sensíveis, e um ente, uma aparição, uma manifestação que, portanto, se dá a possibilidade de ser experimentada pelos sentidos. Então vamos lá. No primeiro caso, né, a primeira palavra ente aí, o Santo Agostinho, isso vai acontecer, hein? Eu vou falar Santo Agostinho, é Tomás de Aquino, mas eu vou me corrigir, espero. Se eu falar Santo Agostinho, vocês já entendam que é Tomás de Aquino. Então, o Tomás de Aquino, ele vai dizer que ente é o que é de alguma maneira, né? Ou seja, o ente, ele existe, ele tem realidade de algum modo. Será que... uma pausinha para a gente pensar. Ente é uma coisa que existe, mas que não existe sempre do mesmo modo. Ele pode existir de dois modos, vai adiantando, né? Ele pode existir de dois modos. Existe um que é mais claro, né? Vamos começar de trás para frente, né? Que é o ente real. Ente real é aquilo que existe mesmo. Isto é uma caneta. Por favor, será que é uma caneta? Será que não é? Será que é da minha imaginação? Não, gente, não estamos nessa vibe, nesse rolê, por favor, tá? Ainda não, vai demorar 5 séculos para a gente chegar lá. Por enquanto não. Então, 5 séculos não, 4. Quando eu digo isto é uma caneta, eu estou expressando a existência deste ente. Então, se eu falo assim, caneta. Caneta é um ente real. Celular é um ente real. Agora, então, é alguma coisa que existe, mas que existe realmente, existe de fato. Pode ser experimentado pelos sentidos. Firmeza? Bom, existe um outro tipo de ente que é conhecido como ente lógico, ou ente conceitual, ou ente do pensamento. O que são essas coisas? São palavras, gente, que não existem na realidade, mas que nós usamos para emitir um certo juízo. Por exemplo, o exemplo do São Tomás é o da cegueira, né? Este olho é cego. O olho em si, então isso é um ente lógico, certo? Este olho é cego. Ou então, este olho tem cegueira. Né? Tem cegueira. A cegueira, o cego, são entes lógicos que existem no pensamento. Certo? Por quê? Porque a gente não consegue enxergar cego na realidade. A palavra, entendeu? A gente não consegue enxergar cegueira na realidade. Nós enxergamos outras coisas. Né? Outras coisas. O que é possível ver? Um olho, isso sim, isso é um ente real, não é um ente lógico. Igual assim, tal pessoa é má. Lá. Né? Ou então, isso foi maldade. A maldade também é um ente lógico, não existe. Ele existe no pensamento, ou seja, ele existe enquanto discurso. Discurso.
Ele existe enquanto discurso, mas enquanto pensamento, mas não existe na realidade. Agora você está falando, mas por quê? Né? Por quê? Onde que a gente vai chegar com isso? Quer dizer, acho que já entendeu, né? Acho que já entendeu. Sim? Acho que ficou clara essa ideia. Existem entes. Existem entes. Existem coisas que são, de algum modo, reais, no sentido de concretas, por favor. Caneta. Existem entes que são do pensamento e que não, portanto, conseguem se referir à realidade. Cegueira, maldade, falsidade, embriaguez. Gente, qualquer coisa que não tem exemplo na realidade. Bom, a essência. Então, o que isso tem a ver, né? A essência, gente, ela tem, no sentido do Aquino, o mesmo que do Aristóteles. Ou seja, a essência é alguma coisa... a essência, ela é alguma coisa que é interior à própria coisa e que pode ou não se manifestar. Certo? Lembram-se do ato e potência do Aristóteles? Vamos relembrar rapidão? Ato é aquilo que é. No caso, o Tomás de Aquino, ele usa atos de ser. Atos de ser, modos de existência. O que seriam modos de existência? Seriam, ou atos de ser? Seriam seriam maneiras com que um ente, com que alguma coisa que existe, se manifesta. Então, é mais fácil do que vocês podem imaginar. Laranja. A laranja, ela se manifestará de diversos modos. Isso significa, por exemplo, qual que é o ato de ser da laranja agora? É verde. Qual é o ato de ser da laranja? Amarelo. Amarelo seria, né, maduro. Atos de ser são os modos, são as maneiras com que as coisas vão se apresentando ao longo da sua existência. Certo? E o Aristóteles também dizia isso. Ele não vai colocar modos de ser, modos de existência, atos de ser, ele vai falar em ato. Então é o que a coisa é agora. Certo? Lá, lembram-se que para o Aristóteles, a distinção que o Aristóteles fazia, a diferença principal, né, entre o Aristóteles e o Platão era a questão do movimento. Explicar por que as coisas mudam na realidade. E aí, o que o Aristóteles lança a mão? Ele lança a mão do conceito da ideia de potência, lembra? Lembram-se? Por que as coisas mudam? Porque, potencialmente, elas têm determinadas características que a farão mudar. Então, a mudança ela tá inserida na potência. O Tomás de Aquino, ele troca a ideia, ele muda, né, o conceito de potência para a essência. A essência é propriamente a possibilidade dos modos de ser. Ou seja, a laranja é a verde e depois ela é amarela devido à
sua essência. Ela atualizou, né? Só que atualizar não é uma palavra muito comum ao Agostinho, nossa, velho, ao Tomás de Aquino. Ela é mais comum, atos de ser. Ele mudou a sua existência, ele mudou, ele está em outro ato, né? E isso tudo na realidade. Nós vamos alterando os nossos modos de existência. Claro, os nossos... Está atrapalhando esse livro aqui. Os nossos atos de ser. Ou seja, a gente vai ficando velho, gordo, magro, cabelo branco. A gente vai atualizando. Por que que isso é possível? Porque temos uma certa essência. E essa essência ela pode ser realizada ou não, né? Ela pode ser realizada ou não. Então, ela sempre está... A essência é sempre aquele por vir, por acontecer. É o que vai dar o gatilho, é o que vai dar, o que vai impulsionar a mudança. A mudança. Onde nós chegamos aí? Onde nós chegamos? Não. Onde o Aquino chega aí? Será que dá para entender que o que de fato é, né? o que de fato, vamos colocar assim, existe, é o ser? Será que está clara essa ideia? Por quê? Porque a essência ou a potência, vamos usar só o conceito do Tomás de Aquino, né, para a gente não se perder. Porque a essência, ela é possibilidade. Ela não é concreta, né? Ela é possibilidade, ela é força. Ela é, vamos colocar assim, conjunto de possibilidades. Qual é a essência humana? Aí você fala assim, possibilidade de correr, possibilidade de falar 5 idiomas, possibilidade de enxergar, possibilidade de mastigar, possibilidade de... Certo? Mas então, é só algo não físico, né? Não real. Não real. Ainda que ela, né? Ainda que ela possa, num certo sentido, se apresentar, mas quando a essência, né? Isso Aristóteles já tinha nos ensinado, quando a essência, quando a potência, ela é exteriorizada, ela já não é mais potência, certo? Por questões óbvias de definição. Ela já não é mais essência, ela já não é mais potência, ela é ato. Né? Ela já é ser. Então, eu só sou pai. Né? Vamos colocar uma das minhas características, uma das minhas essências é a possibilidade de ser pai. Firmeza, ótimo. Mas é 8 ou 80. Ou eu sou pai ou eu não sou pai. Claro, fica entendido, pai biológico, tá? Ou seja, ou eu atualizo, e aí sim eu viro pai, ou então eu não atualizo e não viro pai. Não tem esse meio termo, né? Então, a realização da essência é o próprio ato, é o próprio ser. É o próprio ser. Bom, e evidentemente, né? Evidentemente, claro, né? Claro, que ao realizar a minha potência, eu mudo. Isso daí já espero que esteja claro. O meu modo de existência, ele muda. Sim? Ou seja, a ideia de
transitoriedade. A ideia de ser alguma coisa e deixar de ser. Ser e deixar de ser. Ser e deixar de ser. Agora, sou professor, termino de gravar a aula. Quer dizer, nem sou professor, né? Porque às vezes eu posso gravar e ninguém assistir. Então, eu sou sei lá, um falador aqui na frente da câmera. Só que eu saio daqui e eu vou fazer outra coisa. Então, ó, eu sou tal coisa, deixo de ser essa coisa para ser outra e pá, 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 pá. Onde nós queremos chegar? Onde Tomás de Aquino quer chegar? Na existência de Deus. Por que na existência de Deus? Porque para o Santo Agostinho e para todos os cristãos, né, Deus, ele é ser. Ele é ser pleno. Ele não é essência. Você fala, nossa, velho, tudo isso para repetir aquilo que o Aristóteles já tinha dito. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Se a gente fosse ter aula na Universidade de Tomás de Aquino, né, o rolê ia ser muito maior. Mas é muito por aí. Lembram-se que o Aristóteles, ele diz o quê? Que o motor imóvel, né? Lembra-se lá na aula eu falei, coloque entre trilhões de aspas, o Deus aristotélico. O Deus aristotélico é o motor imóvel. E o motor imóvel, ele também é chamado de ato puro. Lembra? Ato puro. No caso do Tomás de Aquino, ele vai trocar essa palavrinha de ato puro por ser, o ser absoluto, o ser que não tem essência. Por quê? Porque a essência, ela pressupõe a possibilidade de mudança. Certo, gente? Deu para pegar? Tudo aquilo que tem essência significa que pode mudar. Que pode mudar. Um exemplo. Eu tenho essencialmente o papel. Eu tenho essencialmente a característica de ser pai. Então, quer dizer, até os 32 anos, essa potência, essa essência, ela não estava atualizada. Essa potência não estava. Chegou lá com 33, 34, já nem lembro mais que 33. Chegou com 33, pai. Atualizei, certo? Portanto, eu sair de um estado de não pai para pai. Agora, alguém que é infértil, ele não vai mudar. Por quê? Porque ele não tem a essência de ser pai ou mãe. De novo, no sentido biológico. Deu para entender, gente? A essência, ela já pressupõe essa mudança. Mesmo que ela não aconteça. No caso divino, então, Deus não é essência. Olha que louco, né? Porque nós costumamos falar assim, a essência de Deus. Não. Deus é a maior realidade possível. Deus se identifica ao ser. Deus se identifica ao ser. Ele é. Deus é. Ponto final. Nós, enquanto criação divina, nós possuímos certos modos de ser. Nós possuímos certos modos de ser. Possuímos certos modos de ser. Enquanto Deus é. Ele não tem modos de existência. Ele é a existência.
Por isso que ele é infinito. É daí que você tira, né, a característica de infinitude, de realidade, papapá, papapá, papapá. Certo? E aí você poderia fazer uma pergunta muito importante. Ora, dizer Deus é não seria um ente lógico? Que, portanto, não se refere imediatamente à realidade? A resposta é não. Por mais que dê vontade de dizer sim, a resposta é não. E será na próxima aula que eu darei a resposta sobre isso. Certo, gente? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido captar, né? Não captar assim o grosso dessa aula. Serve essa aula para uma retomada do Aristóteles, né? Uma retomada do Aristóteles. E lá na segunda aula a gente responde a questão. Será que, né, qual que é a questão? Ao afirmar Deus é, Deus existe, não estaríamos afirmando, não estaríamos emitindo um juízo que dentro do vocabulário de Aquino seria considerado ente lógico, portanto sem existência concreta, sem existência efetiva, não vamos usar concreta, mas efetiva? A resposta é não. Né? A resposta é não. Então vamos chegar às 5 vias, aos 5 modos de explicar a existência de Deus, tentam dar conta dessa questão. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro e nos encontramos aí, assim, espero, na nossa próxima aula. Beleza? Muito obrigado pela paciência, pela compreensão e até a próxima. Valeu!